Cara diferente, mano. Cara peculiar, velho. Fiquei intrigado com esse mano aí, velho. A bandeira da monarquia. Bandeira da monarquia. Do nada ele mete o nacionalismo, do nada ele mete o Red Pill, do nada ele mete o PND. Que cara exótico, mano. Que malandro exótico, velho. Do Neida, né, mano? Do Neida, assim, velho. Várias amostras, assim, né, mano? Não me põe numa caixinha. Quando a gente tava quase colocando ele na caixinha do Red Pill, ele volta com o discurso de industrializar o país. Aí você fala, esse é desenvolvimentista, hein? Esse é desenvolvimentista. Daqui a pouco ele vai soltar outra. Megazord ideológico. Total. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e devido a esse react recente do Tamir Felipe, eu parei para pensar algo que eu já sabia, e com esse react do Tamir Felipe eu percebi que nós somos bastante excêntricos. Não que eu já não soubesse disso antes, mas é sempre bom relembrar para a gente sair um pouco da nossa bolha. O meu tipo de discurso, quando chega nos normes, é bastante confuso. E sabendo quão confuso ele é, eu resolvi montar um pequeno diagramazinho, um pequeno PowerPoint sobre o que eu defendo. Mentira, não vai ser literalmente um PowerPoint, mas parece aquela acusação contra o Lula, não parece? Então eu peguei aqui até a artezinha que o Teles mandou pra gente há um tempo atrás, para me representar ali no centro. E ali tem todas as controvérsias do meu pensamento. E eu até deixei a bandeira do Império para não deixar de ressaltar esse ponto em alguma medida também. Para muita gente esse canal aqui é uma salada mista, é um samba do crioulo doido, é uma mistureba, porque aqui nós temos uma ótica em prol do trabalhador, uma defesa da propriedade privada, uma defesa de uma legislação social e uma defesa do Império. Nós temos simbologias imperiais por tudo aqui e tudo isso banhado com um discurso católico. E em muitos momentos eu me comunico, para não dizer todos eles, né, como um belo zoomer, e muitas vezes isso pode ser identificado como um discurso Red Pill, mesmo que a maior parte das vezes eu esteja sendo irônico. Mas eu entendo que isso acaba gerando uma grande confusão, porque quem não está habituado aqui à bolha dificilmente vai ver essa posição que ora parece de esquerda, ora parece de direita, ora parece uma bolha X, ora parece outra bolha Y, e parece que tudo é muito desconexo. Mas na verdade eu não estou defendendo nada tão antagônico assim, só que se a galera que está chegando no canal não pega o fio da meada, o fio condutor das minhas ideias, aí fica aparecendo só um monte de discurso amarrado. E o Tamir viu no vídeo, parece, né, que eu sou trabalhista, que eu sou Red Pill, que eu sei lá, 1 trilhão de ideias diferentes. Então eu achei de bom tom, já que o canal vem crescendo um pouco nessas últimas semanas, fazer um vídeo nivelador explicando essencialmente o que é o pensamento saquaremista. Antes de adentrar os pontos, nossa representação visual ali, eu acho que é de bom tom só lembrar vocês que o nome O Saquarema vem de uma tradição política brasileira. Isso é, os saquaremas, né, era como os membros do Partido Conservador do Império eram chamados. E o que personificou eles principalmente no século XIX foi o projeto centralista, um Estado que estava por ser feito, então era o desenho das instituições visando dar ordenamento à nação. Essa característica desse centralismo e desse Estado como ferramenta para a preparação institucional do povo brasileiro é o que personifica grande parte, o que calcifica, né, essa amálgama de posicionamentos que nós temos aqui no canal. E se a gente for ver essa herança saquarema na história política do Brasil, ela vai alcançar de formas diversas, com roupagens ideológicas distintas, vários momentos da nossa história. Para quem não é tão íntimo aqui do canal, o que eu sempre faço é uma separação entre eras saquaremas, eras de construção nacional, eras que a gente de fato levantou o Estado brasileiro como também as bases da nossa sociedade. E por outro lado, nós tivemos momentos luzias que seriam o oposto disso. O saquarema seria um olhar para dentro, tentar a construção do povo e do Estado a partir do que nós temos de mais singular, das nossas características antropológicas e sociais mais gritantes, mais tipicamente brasileiras, enquanto os períodos luzias, que seriam os períodos mais progressistas, liberais, numa ótica cosmopolita, seria esse olhar para fora para tentar construir o que há aqui dentro. Isso é,
uma falta de tato com as características centrais do nosso povo, um grande idealismo longe do realismo saquarema. Então são dois tipos que sempre transitaram na nossa formação política. Então nós sempre temos alguns períodos de abertura, de cosmopolitismo, de importação de ideias e outros de fechamento, de realismo, de brasilidade, de estrutura sólida. Ou seja, eu sempre coloco que houveram períodos no Império Saquarema, como de 38 até a década de 60 mais ou menos, e depois houve um período Luzia, a partir de 70, com mais expressividade até o final do Império. Nós tivemos a República Velha, sendo contraposta pela Era Vargas. Então sempre nós temos esses avanços e recuos dessa característica saquarema que molda as eras e constroem o Estado Nacional e, em alguma medida, a própria sociedade moderna brasileira. E é por isso mesmo que eu tenho um profundo apreço pela estética imperial, porque ela traduz muito do que é o pensamento político aqui do canal. Mas eu já vou chegar na questão da monarquia também. Então, para a gente poder adentrar o nosso gráfico aqui mais devidamente, gostaria só de deixar um recadinho aqui para vocês. Deixem o gostei, compartilhem esse vídeo em grupos de Telegram, WhatsApp, X, enfim. Faz essa ajuda aí na divulgação. E lembrando que nós temos o clube de membros aqui no canal, que também ajuda a compreender o pensamento do pai aqui, porque nós temos um ciclo de leituras guiadas por minha pessoa. Então lá eu sempre aproveito para ir dando alguns pitacos de como o nacionalismo brasileiro se construiu e se transmutou ao longo das décadas até chegar no que nós defendemos hoje. Então a gente já leu Alberto Torres, estamos concluindo Silvio Romero e logo eu tenho uma apresentação de novos autores e a nossa seleção vai respeitar o tempo cronológico. Então a gente está lá no começo do século XX, a gente vai avançando de década em década com os principais autores nacionalistas. Então, se tornando membro do clube de membros aqui do canal, você já vai ter direito e acesso tanto aos encontros do Clube do Livro que já fizemos, como também você poderá participar em chamada junto conosco nos próximos encontros do Clube do Livro. Lembrando que, sendo membro do canal, você também tem acesso ao Telegram, o grupo do Telegram do canal, onde a gente pode conversar diretamente. Chega de jabá? Vamos para o que interessa? Então, assim, nós temos aqui, vou começar pelo mais importante e o que está no topo, que é a cruz. E, não por um motivo aleatório, eu coloquei uma cruz jesuíta ali, que é a base da representação moral e cultural da nossa sociedade. É a partir dos aldeamentos jesuítas, acima de qualquer outro tipo de iniciativa colonizadora, que se formou a sociedade brasileira. É nos aldeamentos jesuítas que a gente vai ter a conversão do povo pagão que aqui se encontrava, a base do ensino do trabalho sistemático, das artes, da leitura. É graças ao trabalho jesuíta que nós temos a preservação direta do tipo, da escrita, da fala tupi. Então, o serviço civilizatório presente na cruz não é mensurável para o Brasil. Nós temos como o único tipo de colonização regular, sem as torpezas da ganância, da sodomia ou qualquer coisa do gênero, que foi muito presente desde os senhores de engenho até os bandeirantes, foi o assentamento jesuíta, que seria justamente um povo, esse povo sendo composto por diversos troncos, africanos, indígenas, portugueses, essa raça tripartite sendo ordenada por uma moral comum, por uma cultura comum, ou seja, ela é ordenada mais do que por essas bases comuns, mas pela verdade revelada, pela Boa Nova. É o ordenamento dessa sociedade a Cristo. Sem esse núcleo duro, é muito difícil de pensar que a gente vai conseguir ordenar a nossa nação, porque o nosso povo não estará bem formado. Sem esse núcleo incipiente, é impossível ir para frente. Eu sempre coloco em perspectiva o Brasil com outras regiões que também eram absolutamente bárbaras. Os nórdicos, a Alemanha que o seja, os europeus.
eles tiveram mais de 1000 anos de cristianismo, ensinando ética de trabalho nos mosteiros, ensinando ética comunitária sobre como amar o próximo, como se portar com o próximo, aprendendo um regime social solidarista. A boa nova, ela sempre vai aflorar nos povos verdadeiramente convertidos as melhores qualidades. E, infelizmente, o nosso processo foi interrompido. Nós, male, se a gente quiser ser generoso, a gente teve 200 anos de presença da igreja no centro, com Cristo ao centro. Então, passa por um processo de retomada dessa construção para a lapidação moral do nosso povo, a reordenação da unidade religiosa, que será justamente esse instrumento de conseguir refinar e salvar as almas do nosso povo. Sem essa base moral anterior, é impossível arregimentar qualquer outro projeto em larga escala antes disso. Então, ao centro, a cruz. Ao centro, Cristo. E por isso que eu coloco até como o meu valor principal aqui no canal. Ao lado, eu acho que aí para vocês está à esquerda, né? Que no caso para mim está invertido, mas enfim, vocês entenderam. Vamos para o cachorrinho, que é o símbolo do distributivismo. O cão carregando a tocha e a chama. O distributivismo aqui eu quero representar uma ideia geral sobre como eu encaro a propriedade e a forma de organizá-la e bem utilizá-la na nossa sociedade. Nós, por termos uma formação colonial, nós temos problemas gritantes sobre a propriedade, porque nós temos sempre discussões idealistas sobre a propriedade, e eu não sou um dos que negam o direito à propriedade privada, eu não sou um comunista. Só que é impossível a gente ter um debate sobre propriedade privada no Brasil sem levar em consideração a formação social do nosso povo. Isso é, a distribuição completamente aleatória dos grandes latifúndios, o não aproveitamento dessa propriedade e as misérias em decorrência dessa grande concentração da propriedade. Então é impossível falar sobre o desenvolvimento social, sobre um projeto de país, sobre cidadania, sem esbarrar numa questão fundamental de reforma agrária. Mas reforma agrária não espoliadora, mas uma reforma agrária dignificadora. Isso é, dificilmente nós conseguimos estruturar um projeto de sociedade saudável sem a descentralização da propriedade. Enquanto nós não tivermos uma certa igualdade no sentido de posses, não que todos tenham que ter um loteamento igual necessariamente, porque igualdade seria bastante utópica nesses termos, mas a necessidade de todos terem, a partir de uma instrução, um pinhão de terra para si, um lugar para chamar de seu, um lugar para cair morto. Sem essa base, o que a gente vai ter são os últimos 500 anos de história, que é a tendência ao clã, a tendência a um comunitarismo atávico, a sujeição, o coronelismo. É isso que o latifúndio entrega ao país. E a partir dessa estrutura social, o que a gente tem? A alienação do cidadão, a disfunção familiar, os problemas relacionados ao aproveitamento econômico da terra. A gente tem uma hierarquização na representação social, porque o coronel sempre está sob o cabresto frente ao cidadão alienado. E a partir dessa estrutura, todo tipo de ação tirânica que, por exemplo, os europeus sempre colocaram a cargo do Leviatã, ou seja, o Estado que aviltaria certas liberdades do homem, aqui no Brasil, historicamente, o que a gente sempre viu é que o latifúndio sempre teve essa força aviltadora, molestadora, que tanto atacava o cidadão disperso no latifúndio, o submetendo como uma clientela. Então, enquanto a gente não resolver esse problema da nossa formação social, a gente sequer pode chamar o nosso Estado de Leviatã, porque ele é fraco, ele é frágil, frente ao poder histórico desses latifúndios, dessas famílias que historicamente dominam porções gigantescas de terra e que, na era contemporânea, estão sendo dominadas pelo capital. Ou seja, muda a forma de dominação, mas não muda a dominação em si, que impossibilita a formação de um povo, de uma nação. Não tem como a gente formar uma nação se a gente conseguir um
uma igualdade mínima entre os seus concidadãos e muito menos se a gente não tiver uma formação adequada para este povo. Enfim, nós temos um problema central e o distributivismo se apresenta de maneira muito interessante, que é um regime alicerçado na pequena propriedade, essencialmente na pequena propriedade, onde você gera uma espécie de democracia, não necessariamente rural, mas uma democracia de propriedade, no sentido em que todos passam a ter um peso político próximo, não ignorando as desigualdades, mas amortecendo os atritos por ela deixado, através dessa divisão mínima e o resguardo de uma dignidade de base para todos os cidadãos. Sendo assim, aqui eu coloco 2 pontos, né? Tanto o distributivismo sobre a forma como a propriedade vai ser encarada, admitida na nossa sociedade, com a desigualdade também sendo admitida, mas controlada, aceita até determinado ponto, que diz respeito à própria natureza humana, mas ao mesmo tempo não deixando de ter um olhar social a respeito da utilização da propriedade e da função da terra em si, visando um acomodamento político a partir da propriedade que tem impactos diretos sobre a economia, quebrando grandes trusts, grandes quartéis que eram o objetivo fundamental do distributivismo, mesmo na sua formulação, que era analisar os problemas de concentração do capitalismo. Então, o distributivismo vem como uma resposta, pode servir como ferramenta para a gente poder enfrentar os problemas sistêmicos que nós temos no país, estruturais, relativos à propriedade, mas também como uma rejeição do capitalismo concentrador e do comunismo marxista também, que rejeita o direito natural à propriedade. E é por isso que minha posição parece um pouco ambígua. Para um libertário, eu sou literalmente socialista, porque falei em função social da terra e falei em reforma agrária, mas ao mesmo tempo, aparentemente, esses caras esquecem que, né, nós somos um país de origem colonial e não um país de origem orgânica. Então nós temos diversos pontos a serem reformados. E por outro lado, o simples fato de eu defender a existência da propriedade privada e da desigualdade faz um comunista arrancar os olhos de raiva, né? Próximo passo aqui, eu coloquei a família, e a família aqui não num sentido genérico, um sentido aleatório, porque eu quero trazer uma tonalidade política para essa família aqui. Porque dentro da perspectiva da igreja, a família é o menor núcleo da sociedade. E aqui a gente já entra numa rejeição direta ao individualismo e uma rejeição direta ao sufrágio universal. Sendo assim, o indivíduo, ele não é um átomo, ele não está apartado, ele não é filho de cegonha, ele não cai pronto. Ele pertence ao núcleo familiar e permanece ali até que esteja pronto, via de regra, a formar o seu núcleo familiar. E não existe nação se não houver transmissão, se não houver reprodução. O objetivo, o fim material em si do Estado, mesmo aquele que, né, não siga o evangelho de povoar essas terras, ele precisa que a sua população se reproduza para que ele mesmo possa existir. O Estado é a manutenção de um povo com os mesmos valores culturais que tipificam aquele Estado ao longo das eras. Ou seja, de geração em geração, as pessoas vão continuar se reproduzindo para que hajam pessoas naquele Estado e vão se reproduzir transmitindo uma mesma cultura. Qual é a instância que consegue fazer isso? Cumprir essas 2 missões. Apenas a família pode fazer isso. E por essa questão, a família é a base do contrato social. Essa é a principal fundamentação aqui do canal. Quando se rejeita a família, a gente está falando aqui sobre uma quebra do contrato que forma o Estado. Porque você está falando assim, ó, eu nasci nessa nação, eu usufruí de toda uma estrutura social que me cerca. Você pode ter pagado, você pode ter feito tudo, mas o fato é que seu dinheiro não faz ter gente no postinho para você. Não é o seu dinheiro que faz você ter uma justiça funcionando. Não é o seu dinheiro que dá os serviços, sei lá, de pavimentação de rua. São as pessoas, em última análise. O seu dinheiro é só um meio.
para você adquirir esses bens, mas você necessita das pessoas, você necessita da sociedade para ter acesso a esses serviços. Então, quando nós temos famílias disfuncionais que não têm como centro da vida familiar a prole, não tem como fim a reprodução, você está falando que você não quer compactuar com o contrato social. Você está falando assim, ó, estou usufruindo, mas não vou colaborar. Que se lasque. Então, a forma de se rasgar o contrato social é a rejeição da família. É o individualismo extremo. E o individualismo por si, não dá nem para se formar uma tribo com ele. Porque é cada um com seus interesses e vivendo da sua maneira autônoma. É por isso que, se a gente quer a manutenção do nosso Estado, do nosso modo de vida, da nossa cultura, do nosso ethos, é fundamental que a principal figura privilegiada nesse regime seja as famílias com representação patriarcal, principalmente o pai de família, que é a principal figura que dá o norte, a posição da família. Enquanto a mulher, logicamente, numa ótica cristã, tem a questão da governança da casa, né, do dia a dia, afins. Homem e mulher têm funções diferentes dentro do núcleo familiar. Então, assim, não vou ficar entrando nessas minúcias. Mas o ponto principal é que sem a família não tem Estado. Então, o menor núcleo do Estado é a família. E deve ser resguardada a família justamente a representação política. Só que eu só posso falar sobre uma representação política iliberal, anti-atomista, anti-sufrágio universal, se eu ir para o próximo ponto, que é a bigorna com martelo, que é a representação do corporativismo no meu ideário, que é a representação mediante o trabalho, isso é, a busca por uma harmonia entre capital e trabalho através das corporações de ofício. Nós temos aulas só sobre isso, como também temos um vídeo recente sobre distributivismo. Então, quem quiser mais detalhes sobre essas ideias, recomendo que vocês assistam esses vídeos para ficar um pouco menos ambíguo, que aqui é apenas um resumo, né? Mas, dentro de um modelo corporativo, nós temos um modelo sindical. Isso é, a composição de sindicatos patronais e operários, onde haverão as eleições internas para esses sindicatos de cada respectiva classe e essas classes compõem setores específicos da economia. Estes setores terão corporações, isso é, a união das lideranças eleitas pelos sindicatos patronais e operários, e a estes representantes que irão compor a corporação de ofício é que fica a responsabilidade da convenção de classe, que, né, são os pontos de harmonia entre capital e trabalho, as condições de trabalho, as condições gerais de como vai se operar o dia a dia daquele ofício. Mas, juntamente com isso, tudo que é relativo ao bem da produção, os projetos que precisam ser feitos, melhoramentos e afins, essas corporações podem, inclusive, entrar em contrato e composição de assembleias com outras corporações de outros setores para o melhoramento da vida econômica do país. As corporações respeitam recortes numa escala de subsidiariedade, ou seja, a escala municipal, a escala regional, a escala estadual, a escala nacional. Então vão se compor várias corporações, vários conselhos econômicos, e nesse sentido só tem assento na vida administrativa do país e de forma ordenada segundo as suas capacidades, ou seja, segundo o seu setor a qual você vivencia e de fato já bateu um martelo ali. Só que o grande ponto é que na base desse sistema está a representação pelo trabalho. Só o trabalhador tem o direito de falar sobre o seu ofício, sobre a vida econômica do país, sobre os melhoramentos diretos que a nação precisa. Não é o Clayton, que nunca trabalhou na vida, mas era filho de um senador, que era filho de outro senador, que era filho de outro senador, igual a gente vê muitas famílias aqui no Brasil, que não faz ideia do que é o trabalho no Brasil, mas legisla sobre isso. E mais do que isso, numa economia saudável, num projeto de país em que priorize as famílias, me responda, onde está a mãe das crianças se não com as crianças? E onde está o pai se não trabalhando para sustentar a sua esposa e seus filhos?
Nesse sentido, caberia, naturalmente, o pai a representação administrativa e política nas corporações de ofício. O voto da família estaria resignado na âncora, que seria o pai de família. Então, este ponto ele se conecta bastante com a concepção de família e nós temos aqui, dentro de um olhar cristão, dentro de um ponto em que toda a família terá acesso a terra, pão e trabalho, a um cenário familiar bem estruturado e, a partir de uma representação corporativa, um tecido social de alternativa ao capitalismo liberal, de alternativa à democracia liberal. Para a gente poder ter essa estrutura, nós precisamos que hajam empregos, ou seja, é essencial aqui o trabalho, não só a terra e o pão, mas o trabalho, porque inclusive vai ser a principal garantia da terra e do pão, né? Então, aqui entra o nosso tópico mais abaixo, que seria o desenvolvimento, esse gráficozinho subindo, que é a necessidade da gente ter uma política de pleno emprego, combate a exército e reserva, combate a toda forma de espoliação da mão de obra do trabalhador, mas respeitando os critérios de salário justo e justo lucro por parte dos empreendedores também. Uma simplificação geral para o empreendimento no Brasil. Isso é, uma política econômica que seja saudável a quem produz e a quem empreende. Aqui nós precisamos ter como base aquilo que nos garanta uma autonomia. Ou seja, a ideia é depender minimamente do que acontece nos cenários internacionais, na especulação financeira, no sobe e desce de bolsa, nos movimentos de transações financeiras e tornar a nossa economia fecunda no trabalho real, naquilo que é produzido verdadeiramente. Isso é, uma política industrialista para que nós possamos ter empregos condizentes para a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos da nossa sociedade. Então, se faz indispensável políticas industriais de sucesso. E aí não tem como a gente fugir daqui de toda a questão envolvendo o desenvolvimentismo econômico. Todos os cases que nós temos para a construção de grandes nacionais, mesmo de estatais estratégicas. Então aqui entra todas aquelas questões que eu trago quando eu falo de Era Vargas, quando eu falo de regime militar, porque são os casos onde a gente viu o desenvolvimento acontecendo no Brasil. É ali que a gente vê uma Embraer nascendo, é ali que a gente viu exemplos grandiosos de uma Engesa que infelizmente quebrou por razões terceiras, de uma Avibras que hoje está numa situação pedante pelo abandono daquelas políticas, de tantas nacionais que nós vimos que mostrou-se possível um projeto de um Brasil autônomo, um Brasil forte economicamente, mas tudo isso depende de uma política econômica que favoreça a produção e o trabalho fecundo, não a especulação e a usura, o rentismo como a gente tem hoje. Então aqui é onde eu deixo muito claro a minha rejeição total a qualquer tipo de cartilha neoliberal ou libertária. Não que seja a mesma coisa, mas são representações do mesmo male, que é a ideia especulativa, a ideia que foge do trabalho, que é a única forma de enobrecer o homem de fato. Pois bem, a gente tem na sequência aqui a foto do César, que seria a forma de representação latina. Nós somos um povo de origem, de onde você quiser ver a nossa fundação tripartite, onde nós sempre tivemos um líder, seja numa tribo bantu, seja numa tribo tupi, seja na formação social portuguesa, o que nós vemos é sempre o líder à frente. E nós somos dados, né, a essas características de apoiar uma grande figura carismática, de sempre ter a exaltação de um líder, um populismo, e muita gente acha que isso é feio por si. Mas essa é uma característica do nosso povo, que é excepcionalmente patriarcal, que como em casa há o patriarca, na regionalidade há o prefeito, a gente sempre busca líderes, e é natural. E há quem diga que é da nossa ferve latina. E se isso é uma característica inerente a nós mesmos, assim, não adianta você querer negar quem você é, a origem que você tem. O ponto central é por que nós não tornamos essa característica positiva para a nossa sociedade. Nós criamos instituições desenhadas
para fazer com que essa característica traga saldos positivos para nós. E é justamente essa conciliação entre cesarismo e corporativismo. O corporativismo ele traz toda uma estrutura administrativa orgânica que funciona segundo o interesse e o bem da economia real, a economia pautada na produção, através de órgãos técnicos, órgãos consultivos, enquanto o César seria a vocação de uma democracia mais direta, ou seja, seria a unidade política necessária para o mando, para a orientação, para o direcionamento de políticas, ou seja, o centralismo Saquarema, que eu falei que é necessário, que a gente sempre se viu nessa necessidade de uma centralização política para desempenhar grandes projetos nacionais, ao mesmo ponto que ele é a representação do povo em si. O César é sempre um Dom Pedro II, que é aclamado pelo povo, a cara do Estado brasileiro, em Vargas, o pai dos pobres, e mesmo nas suas versões caídas, como um Lula, como um Bolsonaro atualmente. Ou seja, é inato a busca pelo César. Só que o César pode ser positivamente ordenado, sendo escolhido de formas que não sejam democráticas, ou seja, outras maneiras de representação e de alcançar esse poder político, mas principalmente estando aparado por órgãos técnicos, as corporações de ofício e os ministros de pasta, não tendo que ser figuras eleitas necessariamente. O César responde a esse chamado popular, mas a ele cabe chamar aqueles que são especialistas, sejam em termos sociológicos, antropológicos, para o desenhar das instituições, sejam aqueles dotados de técnicas específicas para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Fazenda, enfim. Estes técnicos devem amparar o César. O César é a figura democrática, a figura popular, o pai da nação, enquanto o seu arredor, os ministros e as corporações, são quem operam a administração. É um apartamento real entre política, as linhas gerais de como nós iremos nos posicionar quanto nação, ou seja, em cenário internacional, qual que vai ser a nossa política econômica interna, e a administração, que é a execução na localidade, na elaboração dessas políticas diárias, que evidentemente o César no topo não vai saber, né, como tratar lá da questão sanitária de Xique-Xique, Bahia. Isso cabe às competências locais. Tendo assim, o cesarismo ele combina um centralismo político com uma descentralização administrativa. Isso quer dizer que nós teremos um ordenamento em política. Isso, se você já leu, né, o projeto um grande projeto para o Brasil, do Prona, eles estão falando bastante sobre isso, que é essa centralidade de mando, de ordem, um projeto claro para onde a gente tem que ir, mas a execução desse projeto estando toda ela pulverizada, estando toda ela descentralizada nas localidades, o mais próximo possível das famílias, da vivência real, para que a gente não tenha um problema de mandonismo, de planificação e uma ingerência desses projetos. Então seria não só a característica populista, a nossa característica latina da nossa população sendo bem ordenada, como também o desenho institucional do Brasil de maneira mais adequada. Nós temos ali acima a figura do indígena, que eu utilizei ele como uma representação de duas características principais. A partir e graças ao indígena, a nossa povoação foi possível. Sendo assim, é graças à união entre as nossas mães tupis e os nossos pais portugueses que o Brasil foi o Brasil. É graças a um Caramuru, é graças a um João Ramalho, junto com as suas esposas, que o Brasil nasceu. Ou seja, o Brasil em si não é nem o português, nem o indígena. É excepcionalmente o mameluco, carregando o legado do pai, mas carregando a educação da mãe. Então, o Brasil é em si a miscigenação. Ele é fruto desse cruzamento e não de uma das partes. Mas mais do que isso, dentro da figura do indígena, nós temos a característica maior da nossa identidade cultural, que é a antropofagia. Quantos imigrantes nós não pudemos trazer aqui para dentro sem qualquer problema estrutural? Italianos, sírio-libaneses, judeus, japoneses, chineses. A gente teve imigração de tudo quanto é povo, de todas as partes do mundo. E aqui todos são ordeiros. Você não vê um problema da comunidade sírio-libanesa com a comunidade judaica tendo crimes de ódio aí pela rua.
Você não vê problemas de imigrantes, sei lá, alemão com russos na Segunda Guerra Mundial. Você não vê esse tipo de coisa acontecendo, porque a antropofagia, ela é esse movimento de devorar a cultura do imigrante. É assim que a gente acaba tendo o Oktoberfest aqui no Brasil. É assim que a gente começa a ter esses festivais de flores e festivais de cultura japonesa, onde tem a cultura japonesa viva ali, mas ao mesmo tempo é uma cultura que absorve a cultura do imigrante, mas amolece ele. Ou seja, o japonês do Brasil, ele é brutalmente diferente do japonês do Japão. Ele aqui já é todo cheio de ser piadista, já tem o jeitinho, já tem todo o modo social de ser. A cultura dele que ele traz tá lá, o festival de cultura japonesa, com uma banquinha de comida portuguesa do lado, com outra loja de quitutes totalmente abrasileirados. No show lá, tem os taikos com uma apresentação de moda de viola depois. É sobre essa característica cultural que permitiu que nós enriquecêssemos a nossa cultura com a cultura do imigrante, ao mesmo tempo que a gente amolecesse ele, garantindo a absorção dele no corpo nacional. Ele não apresenta uma ameaça para nós porque ele já é muito mais brasileiro do que da sua origem. Só que, ao mesmo tempo, isso não significou um apagamento brutal da sua cultura ancestral. Nós, pelo contrário, ordenamos ela num todo harmônico dentro do bojo da nossa cultura, nos enriquecendo e os fazendo brasileiro. Em último ponto, que é a representação da pílula ali, é que o Tamir chegou e falou, será que esse cara é red pill, não sei o quê? E aqui, não ironicamente, tem um esforço que eu faço de me aproveitar de certa forma de comunicação social com os Zoomers, com a juventude que aí está chegando. Daqui a pouco a geração Alpha também deve achar aqui o canal. Mas fato é que nós precisamos adaptar a nossa discursiva ao público que nos assiste. Então, assim, eu também sou razoavelmente jovem, né? Então eu também tenho os meus traços de personalidade, eu também absorvo aquilo que a gente está exposto à internet. Então, eu só coloquei esse traço da Red Pill ali, porque eu vejo que é muito presente, é uma quebra estética muito específica, né? Por exemplo, outros canais que falam de nacionalismo também, são pessoas de mais idade, são pessoas mais sérias e... Aí, mais sérias eu tô sentindo, não no sentido do conteúdo em si, mas a apresentação delas, tá bom? Então, assim, eu percebo que é uma parte da identidade do canal, a forma meio gaiateira que a gente tem uma relação aqui com o público. Então, é cheio de piadinha, é cheio de gírias do nosso contexto histórico e social. Então, eu não diria que a Red Pill tá nesse bojo da identidade política do canal, mas está sim na identidade visual e na comunicação do canal. Então, quando eu tô falando, a mulher, não sei o que, é claramente é meme. Então, assim, a gente traz diversas questões, a gente faz fica fazendo meme do blusão, do Carlinhos aqui, tudo isso meio que são coisas bobas, mas que dá um senso de comunidade, piadas internas, tipo, você vai gerando essa sensação de pertencimento, porque você entende referências do grupo particular, traz uma questão geracional, que eu acho que é inerente a todo mundo, então tem coisas que é bobeira da geração Z, é isso. E eu acho que, apesar de tudo isso ser bastante, aparentemente fútil, é uma forma de fisgar toda uma galera que estaria perdida vendo um monte de lixo, estaria lá assistindo Renato 38, estaria lá assistindo algum canal libertário, algum canal sobre shitcoin, falando bostil isso, bostil aquilo, e a gente utiliza essa forma de passar o conteúdo para aproximar toda essa galera, para conhecer o próprio país. Às vezes, se não fosse por esse trabalho de adaptar o conteúdo nacionalista à geração Z, à geração Alpha, talvez eles nunca teriam esse contato, porque não tem ninguém que fale a língua dessa galera mais jovem falando sobre nacionalismo. Pelo contrário, é só sobre a antinação. Então, particularmente, apesar de ser um detalhe meio bobo, meio fútil, eu acho muito importante essa característica do canal para a gente sempre manter essa comunicação direta, esse chamado dos jovens para nossa comunidade. Enfim,
esse aqui é o vídeo geral. Se algo ficou confuso, eu peço perdão, porque a gente já está com 40 minutos e eu tentei fazer diversas simplificações aqui do ideário do canal. Eu tentei resumir a minha visão sobre propriedade, a minha visão sobre cultura nacional, sobre autoritarismo, sobre representação, trabalho e família, sobre economia, sobre religião, sobre comunicação. Então eu tentei resumir tudo em um vídeo só. Então, ocasionalmente, alguma coisa pode ter ficado confusa, pode ter ficado incompleta. Então, eu linkei uns vídeos aqui no izinho, que está em algum lugar aqui em cima. É só clicar que vai ter em minúcias os pontos que eu apresentei nesse vídeo. Tem vídeo sobre cesarismo, tem vídeo sobre corporativismo, tem vídeo sobre distributivismo. Gente, dá uma vasculhada no canal também, caso tenha ficado com dúvida, mas gostou da proposta inicialmente. Ou se só quer saber o que eu penso mesmo. Enfim, eu vou ficando por aqui então. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.